Já pensou em trabalhar em casa, usando apenas o seu computador com internet e a sua TV? E o melhor de tudo, trabalhar com futebol, assistindo a jogos de futebol de qualquer campeonato do mundo e a hora que você quiser, o Lance Milionário com certeza pode te ajudar. Links na descrição. Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Dessas notícias da manhã do Vasco, levei esse ano já falando em reforços, já falou no Balotelli, também falou um pouco sobre o Seedorf. Tem uma reportagem interessante também sobre as contratações do Vasco nessa temporada. Antes de partir para as notícias, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho sempre que a gente lança um vídeo novo, e a gente lança vídeo novo todo dia, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a sugerir o nosso vídeo para mais vascaínos, ajuda demais a gente, galera, e a gente agradece. Começando o vídeo, vamos falar um pouco dessas contratações do Vasco, uma reportagem muito boa do Jornal Extra sobre as contratações do Vasco na temporada. O Vasco praticamente pode formar um time só com essas contratações. A última delas foi o Jadson, que muito provavelmente estreia sábado contra o Sport lá na Ilha do Retiro, já está em condições de jogo. Muito importante na minha opinião, o Jadson foi um pedido do técnico Ricardo Sapinto, ou seja, ele conhece o jogador e ele pediu esse jogador para o elenco. Isso é muito importante porque não é uma contratação que é feita pela diretoria, o treinador chega e o cara já está lá. O Vasco contratou porque o técnico pediu. Jadson, de 29 anos, o que tem se falado sobre ele, os treinadores antigos dele, é que ele é um jogador muito técnico, tem muito boa qualidade técnica. A gente já havia falado nos outros vídeos, fez a carreira muito no futebol europeu. Todas essas contratações que o Vasco fez nessa temporada, vamos ver quais jogadores que vão ser titulares. Tem vários jogadores, se a gente for lembrar, tem o Leonardo Gil, tem o Carlinhos, os últimos agora, o Jadson e o Toco Felipe, tem o Gustavo Torres, tem o Neto Borges, principalmente Cano e Benítez, que também chegaram esse ano, o Catatal e o Marcelo Alves, até começaram bem, depois foram para o banco. Eu acho, até uma opinião minha, que o Marcelo Alves tem mais chance de jogar, de ser titular ou de estar no grupo do que o Igor Catatal, porque a concorrência com o Marcelo Alves é menor. E eu achei que o Marcelo Alves foi bem nos jogos em que ele atuou, principalmente no jogo contra o Santos. E o Guilherme Parede, mas que já voltou para a Argentina, também não fez muita diferença no Vasco. Mas o Vasco fez boas contratações, fez contratações mais pontuais dessa vez. Ano passado o Vasco, ano retrasado também, contratou até demais. O elenco do Vasco, na minha opinião, é um pouco inchado mesmo, mas muito também por conta de alguns jogadores da base e por conta de alguns jogadores que já vieram antes, desde o ano retrasado, e que não atuam. Ramon, Bruno César foi embora agora, mas estava no elenco até pouco tempo. O Breno também. O Ribamar agora está jogando, mas ficou um bom tempo encostado. O Luxemburgo que puxou o Ribamar para o time de cima. Vamos ver como é que se comporta o time do Vasco. Algumas contratações, por exemplo, o Carlinhos ainda não vingou. A gente espera algo do Carlinhos, porque ele veio com boas credenciais. Vamos ver como o Ricardo Sapinto vai armando o time. Provavelmente nesse jogo contra o Sport deve repetir a escalação ou até o esquema de jogo, muito provavelmente do jogo contra o Palmeiras. Vamos esperar para ver o que acontece daqui para frente. Deixa a sua opinião aí sobre essas contratações, essas últimas contratações desse ano que o Vasco fez, esses jogadores que vieram de fora, alguns aqui da América do Sul, outros que vieram do futebol europeu, alguns de clubes pequenos aqui do Rio também. Deixa a sua opinião sobre a contratação que o Vasco fez, que você gostou, a contratação que não vai mudar nada, o Vasco fez por fazer. Deixa a opinião aí, galera. E partindo para o outro assunto, mas que também envolve contratação, Luiz Roberto Levenciano. É uma notícia do Papo na Colina, ele já está falando sobre alguns jogadores, todo mundo sabe sobre o Benítez, que ele já se reuniu com o empresário do Benítez e praticamente fechou a compra do Benítez para o Vasco. Por enquanto ele ainda não está podendo falar em nome do Vasco, porque a eleição está suspensa, mas muito provavelmente isso vai ser decidido na justiça. Eu queria até falar rápido sobre isso, vai ter um protesto em São Januário hoje, às 15 horas. O pessoal tá batendo muito nessa tecla, um protesto pacífico, até porque, seria muita burrice quebrar o próprio patrimônio do clube, sem xingar ninguém também, não tem que ficar xingando ninguém. O pessoal que tá fazendo aí, na minha opinião, isso tá muito errado. O pessoal que tá pegando o telefone do Jorge Salgado, o telefone do Júlio Brandt, ameaçando os caras de morte, xingando os caras, falando que os caras não são vascaínos. A justiça tá aí pra isso, galera. Quem se sentiu
prejudicado, vai entrar na justiça. A eleição não está anulada, é bom a gente lembrar, a eleição está suspensa, mas muito provavelmente o Levenciano vai agir na justiça dentro da legalidade, que é o que tem que ser feito. O outro lado que achar também que tem que ir para a justiça está aí para isso, para resolver. Infelizmente, as últimas eleições no Vasco sempre são decididas na justiça. O Vasco não consegue dentro do próprio clube chegar a um consenso. Isso é muito ruim, isso é muito chato para o torcedor, isso traz negatividade para nossa imagem, mas a justiça está aí para decidir essas coisas. Vou repetir, isso na minha opinião não é coisa de vascaíno ficar ameaçando os caras, xingando por telefone, descobrindo telefone passando um pro outro, tá errado. Eu já dei a minha opinião aqui sobre essa eleição e mantenho a minha opinião firme. Teve uma votação, teve um vencedor da votação, essa é a minha opinião, ele ganhou nos votos, mas esse negócio de ficar ameaçando os caras, ameaçando de morte, xingando, pra mim não é coisa de vascaíno e não é assim que tem que agir. A justiça tá aí para isso, para decidir, pra ouvir as duas partes e decidir. Falando sobre o Levenciano, ele falou sobre o Balotelli, falou que ele tá doido para vir pro Vasco, que ele já tá em conversas com o advogado do Balotelli. Vou ler aqui para vocês o que o Levenciano falou, galera. Está doido para vir e está esperando. Temos conversas avançadas com o advogado dele, Vitório Rigo. Falta a questão da gente conversar primeiro com o diretor de futebol atual, com a equipe de transição, com o nosso diretor financeiro para saber se vai ser possível encontrar recursos rápidos para conseguir trazer. Precisamos conversar também com a equipe de scouts, de análise, saber a opinião do treinador, diretor de futebol, que também está lá, a melhor referência possível. Vamos ver se ele vai trazer mesmo o Balotelli, se já vai chegar para esse ano ou se para o começo do ano que vem. Vamos ver como é que vai terminar essa situação das eleições do Vasco. Ele também deu uma pincelada, falou rápido sobre o Seedorf. Falou que o Seedorf não vai ser diretor de futebol, ele vai ser um consultor do departamento de futebol do Vasco. O pessoal estava pensando até que ele ia vir para fazer parte da diretoria, mas ele não vai ser diretor, gerente de futebol, nada disso. É como se fosse um consultor, ele vai ser um consultor do departamento de futebol. O Seedorf tem muitos contatos na Europa, com muitos empresários de jogadores, pode ajudar muito na contratação, na aquisição de grandes jogadores para o Vasco, galera. Deixa a sua opinião aí sobre toda essa situação, sobre a situação das eleições, que já vai começar a se desenhar, muito provavelmente amanhã ou sábado, algumas liminares vão chegar, muito provavelmente isso vai acontecer. Tem essas eleições marcadas aí do dia 14, tem a manifestação pacífica marcada para hoje às 15 horas em São Januário. Deixa a sua opinião sobre o Balotelli, sobre o Seedorf, sobre o Levenciano, já empresário do Benítez, já se movimentando para trazer reforços, para comprar o Benítez, para trazer reforços para o Vasco. Deixa a sua opinião aí sobre tudo isso, galera. É isso, esse foi o nosso vídeo rápido da manhã do Vasco. Não esquece de, se puder, curtir, compartilhar, ajuda demais a gente. Um abração, fiquem com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.